Ele estava no meio do supermercado, cartão na mão, e todo mundo começou a rir quando a máquina mostrou recusado pela terceira vez. A vergonha estava estampada no rosto, mas quando uma menina se aproximou do caixa, ninguém estava preparado para o que ela ia fazer, e muito menos para descobrir que aquele gesto puro mudaria 2 vidas para sempre. Leonardo empurrou a porta de vidro do supermercado Central Plaza e foi recebido pelo ar-condicionado gelado. Não era seu lugar habitual para compras, mas estava voltando de uma reunião importante e precisava pegar algumas coisas básicas. O movimento estava típico daquele horário. Famílias inteiras fazendo compras, carrinho batendo em carrinho, aquela correria de fim de tarde que todo mundo conhece. Pegou uma cesta e foi direto ao que precisava. Leite, pão de forma, alguns itens para o jantar. Nada complicado, uma compra rápida de quem tem pressa. Leonardo sempre foi prático com essas coisas. Como CEO da sua própria empresa de consultoria empresarial, estava acostumado a resolver problemas rapidamente e não gostava de ficar perdendo tempo em supermercado. Tinha documentos importantes para revisar em casa e uma apresentação crucial na manhã seguinte. A fila do caixa estava enorme, mas ele esperou pacientemente. Observou as pessoas ao redor, crianças pedindo doces para os pais, idosos conferindo cupons de desconto, aquela movimentação normal de qualquer supermercado brasileiro. Quando chegou sua vez, cumprimentou a funcionária com educação. "Boa tarde", disse Leonardo, colocando os produtos na esteira rolante. Márcia, a operadora do caixa, mal levantou os olhos. Estava visivelmente de mau humor, passando os códigos com pressa exagerada, suspirando alto a cada produto. O total apareceu no visor: R$ 137. Leonardo pegou o cartão principal e passou na maquininha. A tela piscou 2 vezes e mostrou uma mensagem em letras vermelhas: "Transação negada". "Deu ruim?", falou Márcia, já demonstrando impaciência. "Tenta de novo aí". Ele digitou a senha novamente, com mais cuidado dessa vez. Mesma resposta. A máquina apitou e exibiu a mesma mensagem frustrante. Leonardo sentiu uma pontada de constrangimento, mas respirou fundo. "Que estranho, esse cartão nunca deu problema", disse ele, mantendo a calma. Márcia suspirou de forma teatral. "Então usa outro, porque esse aí não quer saber de funcionar". Leonardo pegou o segundo cartão da carteira, um de banco diferente. Passou, digitou a senha, esperou. A maquininha processou por alguns segundos que pareceram eternos. Novamente a tela vermelha. Novamente a negação. Agora sim ele estava ficando preocupado de verdade. 2 cartões diferentes, 2 bancos distintos. Mesmo problema. Nunca havia passado por isso na vida. "Deixa eu ligar rapidinho para o banco. Deve ser algum problema no sistema", falou Leonardo, já tirando o celular do bolso. Márcia cruzou os braços e falou num tom que chamou a atenção de quem estava próximo. "Senhor, tem fila gigante aqui. Se não consegue pagar, preciso atender o próximo cliente". Algumas pessoas começaram a olhar. Leonardo sentiu aquela sensação desconfortável de estar sendo observado, julgado, analisado por estranhos. Ligou para o banco, mas caiu direto na gravação automática com aquela música irritante de espera. "É só um minutinho, por favor", pediu ele. Márcia revirou os olhos de forma exagerada. "Problema no cartão é sempre a mesma conversa. Pessoal, vem fazer compra sem ter dinheiro na conta". A frase saiu alta demais. Pessoas nas filas vizinhas se viraram para entender o que estava acontecendo. Leonardo sentiu o rosto esquentar. Aquilo estava tomando proporções que ele não esperava. "Moça, meus cartões sempre funcionaram perfeitamente. Deve ser problema técnico do sistema", tentou explicar, mas sua voz saiu menos segura do que gostaria. "É o que todo mundo fala", Márcia respondeu ainda mais alto. "Na hora de pagar sempre tem desculpa". Risadinhas começaram a surgir ao redor. Leonardo percebeu que virou atração. Pessoas pararam de fazer suas compras para assistir ao constrangimento dele. Algumas pegaram o celular, outras cochicharam entre si apontando na direção dele. "Gente, olha só", uma senhora comentou com a filha ao lado. Homem bem vestido, mas na hora de pagar, mais risinhos maldosos. Leonardo sentiu as pernas ficarem bambas. Durante toda a sua carreira empresarial, enfrentou situações tensas, negociações difíceis,
apresentações para investidores exigentes. Mas ali, sendo julgado por pessoas que não faziam ideia de quem ele era, se sentiu completamente desarmado. Dona Maria, que estava na fila atrás, discretamente pegou o celular, registrando a situação. "Que situação constrangedora", murmurou baixinho. Mas deixou claro que estava gravando tudo. "Vou ter que chamar o gerente", anunciou Márcia, fazendo sinal para alguém. "Por favor, não precisa. Vou resolver isso rapidinho", Leonardo pediu, mas sua dignidade já estava sendo destroçada publicamente. Carlos, o gerente, apareceu com aquela postura de quem já vem preparado para resolver confusão. Olhou Leonardo de cima a baixo antes mesmo de perguntar qualquer coisa. "Qual a situação aqui?", perguntou Carlos. "Cartão não funciona, cliente sem dinheiro, fila parada", resumiu Márcia de forma cruel. Carlos fitou Leonardo com desconfiança. "O senhor tem como pagar essas compras ou não tem?" A pergunta soou como acusação pública. Leonardo percebeu que metade do supermercado estava prestando atenção na cena. Celulares apontados, pessoas sussurrando, algumas gravando, outras rindo abertamente da situação dele. "Eu tenho sim, é só problema técnico nos cartões", Leonardo insistiu, tentando preservar o que restava de sua dignidade. "Problema técnico é desculpa velha", alguém gritou da multidão que se formou. "Se não tem grana, fica em casa." Algumas pessoas sussurraram comentários desagradáveis por todo o supermercado. Leonardo abaixou a cabeça, sentindo a humilhação tomar conta completamente. Todo o seu sucesso profissional, sua posição social, seus anos de trabalho duro, nada disso importava naquele momento. Era apenas um homem se sentindo constrangido na situação. O barulho das risadas estava ensurdecedor quando uma vozinha fina cortou toda a confusão. "Posso ajudar o senhor?" Todo mundo se virou. Uma menina pequena estava parada bem ao lado do caixa, segurando um saquinho plástico transparente com algumas moedas dentro. Devia ter uns 8 anos, roupinha simples mas limpa, tênis que já tinham visto melhores dias. Mas seus olhos brilhavam com uma inocência que contrastava totalmente com toda aquela crueldade. Márcia olhou para ela com impaciência. "Menina, você está na fila? Estou esperando para comprar pão para minha mãe", respondeu Manuela com aquela doçura natural de criança. "Mas vi que o moço está com dificuldade e pensei em ajudar." Um silêncio estranho tomou conta do ambiente. Ninguém estava esperando por aquela interrupção. Leonardo olhou para a menina, completamente surpreso com a atitude dela no meio de toda aquela situação constrangedora. "Como você pode me ajudar, querida?", perguntou ele, genuinamente curioso. Manuela abriu o saquinho plástico e mostrou as moedas. Eram poucas, principalmente moedinhas de pouco valor, aquele dinheirinho que criança junta aos pouquinhos com muito esforço. "Tenho essas moedas aqui. Não é muito, mas talvez ajude a pagar a compra do senhor." A frase explodiu como uma bomba silenciosa no meio do supermercado. O silêncio foi absoluto e pesado. Dona Maria parou de filmar. Márcia ficou sem reação. Carlos parou de gesticular. Todas aquelas pessoas que estavam rindo e julgando ficaram mudas diante da pureza do gesto. Leonardo sentiu os olhos encheram de lágrimas. Uma criança que nunca havia visto na vida, que claramente tinha muito pouco, estava oferecendo sua ajuda no momento mais humilhante que ele já havia vivido. Enquanto adultos bem vestidos julgavam e tiravam sarro, uma menina pobre mostrava o verdadeiro significado de ter coração. "Filha, esse dinheiro é seu", disse Leonardo com a voz embargada. "Eu sei", respondeu Manuela de forma simples e natural. "Mas todo mundo precisa de ajuda às vezes. Minha mãe sempre ensina isso para mim." O silêncio no supermercado era tão profundo que dava para ouvir o zumbido das geladeiras e o barulho dos carrinhos distantes. Todas aquelas pessoas que segundos antes estavam rindo e julgando, agora olhavam fixamente para uma menina de 8 anos segurando um punhado de moedas. Leonardo ainda tentava processar o que acabara de acontecer. Uma criança, claramente de família simples, oferecendo o pouco que tinha para ajudar um completo estranho. Enquanto isso, dezenas de adultos bem vestidos haviam se divertido com sua humilhação. "Querida, você não precisa fazer isso", disse Leonardo, agachando-se para ficar na altura de Manuela. "Esse dinheiro é seu." Manuela balançou a cabeça com aquela determinação que só criança tem quando decidem ajudar alguém.
Minha mãe sempre fala que quando a gente pode ajudar, tem que ajudar. Não importa se é pouquinho. Márcia finalmente reagiu, mas sua voz saiu diferente. Menos arrogante, mais baixa. Menina, mas esse dinheiro é para você comprar seu pão. Eu sei, respondeu Manuela simplesmente. Mas o senhor está precisando mais que eu agora. Minha mãe vai entender. Dona Maria baixou completamente o celular. A gravação havia parado. Carlos ficou imóvel, sem saber como reagir à situação. Todo mundo que estava rindo minutos antes, agora se sentia pequeno diante da grandeza daquela criança. Leonardo sentiu um nó na garganta. Filha, me conta uma coisa. Por que você quer me ajudar? Manuela inclinou a cabecinha, como se a pergunta fosse óbvia demais. Porque o senhor estava triste. Todo mundo estava sendo ruim com o senhor. Mas eu vi que o senhor não é pessoa ruim. Como você sabe que eu não sou pessoa ruim? Porque pessoas ruins não ficam envergonhadas quando fazem coisa errada. O senhor estava envergonhado, então deve ser pessoa boa que está com problema. A resposta atingiu Leonardo como um soco no estômago. Uma menina de 8 anos tinha mais sabedoria que todos aqueles adultos juntos. Ela havia enxergado sua essência, enquanto outros julgaram apenas a aparência da situação. Manuela! Uma voz chamou do fundo do supermercado. Uma mulher se aproximava rapidamente, carregando uma cesta básica. Era Ana, mãe de Manuela, visivelmente preocupada por ter perdido a filha de vista. Manuela, você não pode sair correndo assim, disse Ana, chegando perto. Quando viu a cena, sua filha no meio de uma multidão, oferecendo dinheiro para um homem desconhecido, ficou confusa. O que está acontecendo aqui? Mamãe, este senhor estava com problema no cartão e todo mundo estava rindo dele. Eu ofereci nossas moedas para ajudar, explicou Manuela com naturalidade. Ana olhou ao redor, percebendo os celulares, as expressões constrangidas das pessoas, toda a atenção no ar. Imediatamente entendeu que sua filha havia feito algo especial no meio de uma situação difícil. Minha filha, esse dinheiro é para o pão, disse Ana suavemente. Eu sei, mamãe, mas o senhor precisa mais. A senhora sempre fala que comida a gente arruma depois, mas bondade tem que ser na hora. Ana ficou emocionada com as próprias palavras sendo repetidas pela filha. Olhou para Leonardo, que estava visivelmente abalado, e percebeu que sua pequena havia tocado fundo na alma daquele homem. Senhor, me desculpe minha filha incomodar, disse Ana. Incomodar? Leonardo se levantou ainda emocionado. Senhora, sua filha acabou de me ensinar a lição mais importante da minha vida. Nesse momento, o celular de Leonardo tocou. Era o retorno do banco. Ele atendeu rapidamente, ainda observando Manuela e Ana. Alô? Sim, meus cartões foram bloqueados. Como assim sistema em manutenção nacional? Todos os cartões do país? Volta ao normal quando? A conversa durou poucos minutos. Leonardo desligou e olhou para a multidão que ainda o observava. Sua expressão havia mudado completamente. Pessoal, anunciou ele com a voz firme. Acabei de falar com o banco. Houve uma falha no Sistema Nacional de Cartões. Todos os cartões do país ficaram bloqueados por algumas horas para manutenção de emergência. Um murmúrio percorreu o supermercado. As pessoas começaram a verificar seus próprios celulares. Outras tentaram usar cartões e confirmaram o problema. Márcia ficou pálida. Carlos coçou a cabeça, percebendo a dimensão do que havia acontecido. Dona Maria escondeu o celular, envergonhada por ter filmado tudo. Ou seja, continuou Leonardo, olhando diretamente para Márcia, não era problema nos meus cartões. Não era falta de dinheiro na conta. Era uma falha técnica que afetou o país inteiro. O constrangimento agora estava do outro lado. Todas aquelas pessoas que riram, julgaram e humilharam um homem inocente estavam sendo confrontadas com a própria crueldade. Senhor, eu não sabia, gaguejou Márcia. Ninguém se deu ao trabalho de saber, respondeu Leonardo calmamente. Todo mundo preferiu julgar, rir, filmar, menos uma pessoa. Ele se virou para Manuela, que continuava segurando as moedas, ainda disposta a ajudar mesmo depois de tudo esclarecido. Uma criança de 8 anos foi a única pessoa neste supermercado que enxergou um ser humano precisando de ajuda, ao invés de um espetáculo para se divertir. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Era o silêncio da vergonha, da reflexão forçada sobre o próprio comportamento.
Leonardo pegou a carteira e tirou algumas notas. Carlos, agora que o sistema voltou, vou pagar minhas compras em dinheiro mesmo. Ele entregou o valor exato e se virou para Ana. E gostaria de pagar também as compras da família desta menina extraordinária. Não precisa, senhor. Ana tentou recusar. Nós conseguimos pagar. Eu sei que conseguem, mas quero fazer isso. Não como caridade, mas como reconhecimento. Sua filha me devolveu a fé na humanidade quando eu mais precisava. Ana hesitou, mas viu nos olhos de Leonardo uma gratidão genuína. Aceitou o gesto com dignidade. Manuela, disse Leonardo, agachando novamente para ficar na altura dela. Posso saber seu nome completo? Manuela Silva Santos, respondeu ela sorrindo pela primeira vez. Manuela, você salvou meu dia. Na verdade, você salvou muito mais que isso. Me fez lembrar que ainda existem pessoas boas no mundo. Todo mundo é pessoa boa por dentro, disse Manuela. Às vezes só esquece. Leonardo sorriu através das lágrimas que teimavam em descer. Posso abraçar você? Manuela assentiu e se jogou nos braços dele. Foi um abraço que transcendeu qualquer diferença social, qualquer barreira econômica. Era a gratidão pura de um homem que havia recebido bondade quando mais precisava. Quando se separaram, Leonardo olhou para Ana. Senhora, seria possível conversar com a senhora em particular? Gostaria de conhecer melhor a família responsável por criar uma criança tão especial. Ana ficou surpresa, mas concordou. Trocaram contatos telefônicos enquanto Manuela guardava suas moedas, feliz por ter ajudado alguém. Pessoal, Leonardo se dirigiu a toda a multidão que ainda observava. Espero que todos tenham aprendido algo hoje. Eu certamente aprendi. Ele pegou suas compras e se dirigiu à saída, mas parou na porta e se virou mais uma vez. Márcia, chamou a funcionária, que estava cabisbaixa. Todos nós cometemos erros. O que importa é o que fazemos depois de reconhecer esses erros. Márcia assentiu, ainda envergonhada, mas percebendo que estava recebendo uma segunda chance de ser uma pessoa melhor. Leonardo saiu do supermercado carregando muito mais que suas compras. Carregava uma lição de vida, uma nova perspectiva sobre julgamentos precipitados e a certeza de que havia encontrado algo raro. Uma família que ensinava bondade através do exemplo. Do lado de fora, no estacionamento, ele parou para processar tudo o que havia acontecido. Em menos de uma hora, havia passado da humilhação mais profunda ao encontro mais significativo de sua vida. Pegou o cartão de Ana no bolso e olhou o endereço anotado atrás. Decidiu que não ia esperar. Queria conhecer melhor a história daquela família extraordinária. Queria entender como uma criança tão pequena podia ter um coração tão grande. Sem saber ainda, Leonardo estava prestes a descobrir que o gesto generoso de Manuela era apenas o começo de uma jornada que transformaria completamente sua visão sobre o que realmente importa na vida. Leonardo ficou 2 horas no estacionamento do supermercado, sentado dentro do carro, olhando o cartão com o endereço de Ana. Não conseguia tirar da mente a imagem de Manuela oferecendo suas 3 moedas e 50 centavos para ajudar um completo estranho. Aquelas moedinhas representavam muito mais que dinheiro. Eram o símbolo de uma educação baseada no amor e na generosidade. Decidiu não esperar até o dia seguinte. Colocou o endereço no GPS e seguiu pelas ruas da cidade. À medida que se afastava do centro, os prédios ficavam menores, as ruas mais estreitas, o asfalto dava lugar ao paralelepípedo. Leonardo raramente passava por aquela região, mas hoje sentia a necessidade de conhecer de onde vinha tanta bondade. O GPS o levou até uma rua simples, casas pequenas grudadas umas nas outras, algumas com portões de ferro, outras apenas com muretas baixas. Parou em frente ao número que Ana havia anotado. Era uma casinha humilde, pintada de azul desbotado, com uma pequena varanda, onde algumas plantas tentavam florescer em vasos improvisados. Antes mesmo de bater na porta, ouviu vozes lá dentro. Ana estava conversando com Manuela, explicando sobre o que havia acontecido no supermercado. Filha, você foi muito corajosa hoje, mas precisa entender que não pode oferecer nosso dinheiro assim para qualquer pessoa. Mas mamãe, ele não era qualquer pessoa. Ele estava sofrendo e precisava de ajuda. A senhora sempre fala que
Eu sei o que sempre falo, minha pequena. E você aplicou certinho a lição. Estou orgulhosa, mas também preocupada. E se fosse alguém mal intencionado? Leonardo bateu levemente na porta. Os sons lá dentro pararam imediatamente. Passos se aproximaram. E Ana abriu, surpresa em vê-lo tão cedo. Senhor Leonardo, não esperava que viesse hoje. Desculpe incomodar no final do dia, Ana. Posso chamá-la de Ana? É que não consegui parar de pensar na Manuela e na lição que ela me deu hoje. Ana o convidou para entrar, visivelmente nervosa. A casa era pequena, mas impecavelmente limpa. Uma sala minúscula com sofá de 2 pessoas, uma televisão antiga, algumas fotos da família nas paredes. Leonardo percebeu que não havia luxos, mas havia muito amor naquele ambiente. Senta aqui, por favor. Ana indicou o sofá. Manuela, vem cumprimentar o senhor do supermercado. Manuela apareceu correndo, ainda com o mesmo sorriso doce de antes. Oi, senhor Leonardo. O senhor veio visitar nossa casa? Vim sim, Manuela. Queria agradecer pessoalmente pelo que você fez hoje e conhecer melhor vocês duas. Ana serviu um café simples em xícaras descombinadas, mas oferecido com tanto carinho, que Leonardo se sentiu mais acolhido ali do que em muitos restaurantes caros. Enquanto conversavam, ele observava os detalhes da casa. Móveis antigos, mas bem cuidados. Cortinas remendadas, mas limpas. Poucos objetos, mas cada um no seu lugar. Ana, posso fazer uma pergunta pessoal? Leonardo hesitou. Claro. Onde está o pai de Manuela? O sorriso de Ana sumiu por alguns segundos. Ela olhou para a filha, que estava brincando com uma boneca no chão, e respondeu baixinho. Ele se foi há alguns meses. Acidente de trabalho. Leonardo sentiu o peito apertar. Sinto muito. Deve estar sendo muito difícil. Está sendo. Ana admitiu, a voz falhando um pouco. Mas a gente vai conseguindo. Tenho um trabalho de meio período numa loja. Manuela está na escola. Vamos levando. E como vocês se viram financeiramente após a perda? Ana hesitou antes de responder. Leonardo percebeu que havia tocado em assunto delicado. A empresa não quis assumir responsabilidade. Disseram que foi negligência dele. Não temos advogado para brigar, então ficamos por nossa conta mesmo. A indignação subiu pela garganta de Leonardo. Uma família abandonada à própria sorte depois de perder o provedor de forma trágica. E mesmo assim, essa mulher havia criado uma filha capaz de oferecer ajuda a estranhos. Posso saber em que você trabalha? Numa loja de roupas no centro. Ganho pouco, mas dá para pagar o aluguel e comprar comida. Às vezes fica apertado no final do mês, mas Manuela nunca reclamou de nada. Leonardo olhou para Manuela, que continuava brincando, alheia à conversa dos adultos. Como uma criança que enfrentava tantas dificuldades podia ter um coração tão generoso? Ana, posso fazer outra pergunta? Como você ensinou Manuela a ser tão especial? Ana sorriu com orgulho maternal. Não foi difícil. Manuela sempre foi assim. Desde pequenininha, se vê alguém chorando na rua, quer ajudar. Se tem um cachorro com fome, divide a merenda dela. O pai dela sempre dizia que nossa filha nasceu com o coração grande demais para o corpo pequenininho. E hoje no supermercado, ela não hesitou em oferecer o dinheiro do pão. Pois é, quando chegamos em casa, perguntei se ela não tinha ficado com fome já que não comprou o pão. Sabe o que ela respondeu? O quê? Que barriga vazia passa, mas coração pesado de não ter ajudado alguém dói mais. Leonardo teve que engolir o choro. Uma criança de 8 anos com uma sabedoria que muitos adultos nunca desenvolvem. Olhou ao redor da casa novamente e percebeu outros detalhes. A geladeira com poucos ímãs, indicando poucas compras. O armário da sala com algumas gavetas faltando puxadores. A parede com manchas de umidade que Ana tentava disfarçar com quadrinhos. Ana, vocês estão passando por dificuldades sérias, não estão? Ana baixou o olhar constrangida. A gente dá um jeito, sempre deu. Mas está ficando mais difícil a cada mês? Ela assentiu em silêncio. Leonardo percebeu que havia tocado no ponto mais sensível da vida daquela família. Posso te contar algo, Ana? Eu sou empresário. Tenho uma empresa grande, funcionários, responsabilidades. Hoje, no supermercado, pela primeira vez na vida, me senti completamente impotente, humilhado por pessoas que não me conheciam. Ana o escutava atentamente.
E no meio de toda aquela situação horrível, sua filha apareceu como um anjo. Não porque resolveu meu problema financeiro, R$3,50 não iam pagar minha conta, mas porque ela enxergou minha dignidade quando todos só viam motivo para rir. Manuela tem um coração especial mesmo. Não é só o coração dela, Ana. É a educação que você deu. E isso me fez pensar, como uma família que passa por tantas dificuldades consegue criar uma criança tão generosa, enquanto pessoas que têm tudo são capazes de rir da desgraça alheia? Ana ficou emocionada. A gente sempre tentou ensinar que dinheiro vai e vem, mas caráter fica para sempre. Leonardo se levantou e caminhou até a janela. Lá fora, outras crianças brincavam na rua, gritando, correndo, sendo simplesmente crianças. Manuela poderia estar ali, despreocupada, mas em vez disso carregava responsabilidades que não deveriam ser suas. Ana, posso te fazer uma proposta? Ela o olhou com curiosidade misturada com receio. Quero ajudar vocês, não como caridade, mas como reconhecimento. Sua filha me ensinou algo hoje que vale mais que qualquer curso de liderança que eu já fiz. Senhor Leonardo, a gente agradece, mas não precisamos de... Precisa sim. Ele a interrompeu gentilmente. E eu também preciso. Preciso acreditar que ainda posso fazer diferença na vida de pessoas que merecem. Pessoas como vocês. Ana hesitou. O orgulho batalhava contra a necessidade real da família. O que o senhor está propondo exatamente? Leonardo voltou para o sofá, escolhendo as palavras cuidadosamente. Primeiro, quero te oferecer um emprego na minha empresa. Um trabalho de verdade, com salário digno, carteira assinada, benefícios. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas. Senhor, eu não tenho qualificação para trabalhar numa empresa grande. Tem sim. Tem a qualificação mais importante. Caráter. O resto se aprende. E a Manuela? Manuela vai continuar na escola dela, mas quero custear alguns cursos extras para ela. Inglês, informática, o que ela quiser aprender. Uma criança com essa inteligência emocional merece todas as oportunidades. Ana não conseguia mais segurar o choro. Por que o senhor está fazendo isso? Porque hoje eu aprendi que existem dois tipos de riqueza no mundo. A que se guarda no banco e a que se carrega no coração. Vocês são milionárias do segundo tipo, e isso me ensinou que eu estava sendo pobre do primeiro. Manuela, que havia parado de brincar para escutar a conversa dos adultos, se aproximou de Leonardo. Senhor Leonardo, o senhor está chorando? Ele riu através das lágrimas. Estou, Manuela, mas são lágrimas de felicidade. Por quê? Porque hoje conheci a família mais rica que já vi na minha vida. Ana finalmente aceitou a proposta, ainda incrédula com a reviravolta que suas vidas estavam tomando. Leonardo explicou que ela começaria na segunda-feira seguinte, no setor administrativo da empresa, com salário 3 vezes maior que o atual. Quando se despediu, já era noite. Manuela o abraçou na porta, e Leonardo sentiu que estava levando muito mais do que deixando naquela casa. Estava levando uma nova perspectiva sobre o que realmente importa na vida. Senhor Leonardo, Manuela o chamou antes dele entrar no carro. Sim, querida. Obrigada por ser amigo da mamãe e meu. Leonardo agachou para ficar na altura dela mais uma vez. Manuela, quem tem que agradecer sou eu. Você me salvou hoje. Não salvou meu dinheiro, salvou algo muito mais importante, minha fé nas pessoas. Dirigindo de volta para casa, Leonardo sabia que sua vida havia mudado para sempre. Não apenas por ter decidido ajudar, mas por ter descoberto que a verdadeira riqueza estava em compartilhar, não em acumular. O que ele ainda não sabia era que essa decisão seria apenas o primeiro passo de uma jornada que transformaria não apenas suas vidas, mas tocaria o coração de milhares de pessoas pelo país afora. Ana mal conseguiu dormir naquela noite. Ficou olhando para o teto do pequeno quarto, tentando processar tudo o que havia acontecido. Em um único dia, a vida delas havia mudado completamente. O emprego na empresa de Leonardo significava estabilidade, dignidade, um futuro melhor para Manuela. Mas uma preocupação martelava em sua mente, algo que não havia contado para ninguém. Na manhã seguinte, Ana acordou se sentindo mais fraca que o normal. Nos últimos meses, vinha sentindo um cansaço estranho, dores que apareciam e desapareciam.
Uma fadiga que não melhorava nem com descanso. Havia ido ao médico do postinho algumas vezes, mas sempre ouvia a mesma resposta. É estresse, senhora. Normal para quem passa por momentos difíceis. Mamãe, a senhora está bem? Perguntou Manuela durante o café da manhã, notando que Ana mal tocou no pão. Estou sim, meu amor. Só um pouco cansada. Manuela franziu a testa com aquela perspicácia que crianças sensíveis desenvolvem quando precisam cuidar dos pais. A senhora tem estado cansada há muito tempo. Ana forçou um sorriso. É que ontem foi um dia muito emocionante. Hoje vou descansar um pouquinho enquanto você está na escola. Mas descanso era luxo que Ana não podia se dar. Tinha que ir ao centro entregar sua carta de demissão na loja onde trabalhava e se preparar para começar na empresa de Leonardo na segunda-feira seguinte. A perspectiva de um trabalho melhor a animava, mas aquela fraqueza constante a preocupava cada vez mais. Enquanto isso, Leonardo chegou cedo à empresa naquela manhã. Não conseguia parar de pensar na noite anterior, na humildade daquela casa, na força de Ana para criar uma filha tão especial sozinha. Chamou Carla, sua assistente, para uma conversa. Carla, vamos contratar uma pessoa nova para o administrativo. Preciso que você prepare toda a documentação. Claro, senhor Leonardo. Qual o perfil que está procurando? Uma pessoa especial, muito especial. Ana Silva Santos. Ela não tem experiência em empresa grande, mas tem algo que não se encontra em nenhum currículo. Caráter. Carla anotou tudo, intrigada. Era raro ver Leonardo tão envolvido pessoalmente em uma contratação. Qual salário o senhor está pensando? Leonardo mencionou um valor que fez Carla arregalar os olhos. Era bem acima da média para a função administrativa. Senhor, não é um pouco alto para alguém sem experiência? Carla, às vezes pagamos pelo que as pessoas sabem, outras vezes pagamos pelo que elas são. Ana vale cada centavo. Durante a semana seguinte, Ana começou na empresa. Leonardo fez questão de apresentá-la pessoalmente a todos os departamentos, explicando que ela era uma pessoa muito especial que merecia todo o respeito e apoio da equipe. Ana se esforçava ao máximo para aprender rapidamente, chegava cedo, saía tarde, queria provar que merecia aquela oportunidade. Mas Leonardo notou que a cada dia, Ana parecia mais pálida, mais frágil. Ela disfarçava bem, mas havia algo em seus olhos que o preocupava. Uma tarde, a viu quase desmaiando no corredor. Ana, você está bem? Estou sim, senhor Leonardo. Só um pouco tonta, deve ser porque pulei o almoço. Ana, preciso falar com você em particular. Eles foram até a sala dele e Leonardo fechou a porta. Ana, quero que seja totalmente honesta comigo. Você está com algum problema de saúde? Ana hesitou. Havia prometido para si mesma que não ia preocupar ninguém com seus problemas pessoais, especialmente não Leonardo, que já estava sendo tão generoso. Não é nada sério, só um cansaço que não passa. Há quanto tempo? Alguns meses. Desde que fiquei sozinha com Manuela. Leonardo se inclinou para a frente, preocupado. Ana, você já procurou um médico especialista? Fui no postinho algumas vezes. Eles dizem que é estresse. Postinho não basta. Você precisa fazer exames completos, ver um clínico geral particular, investigar direito. Ana baixou o olhar. Senhor Leonardo, médico particular é caro. Exame particular é caro. Eu não tenho condições. Mas eu tenho. Leonardo a interrompeu. Ana, você vai fazer um check-up completo. Particular, no melhor hospital da cidade. Todos os exames necessários. Não posso aceitar isso. Pode e vai aceitar. Não é favor, é investimento. Preciso que minha funcionária mais valiosa esteja com saúde em dia. Ana tentou protestar, mas Leonardo já estava ligando para sua secretária, marcando consulta com o melhor clínico geral que conhecia. Doutor Rodrigo Mendes, médico renomado que atendia as famílias mais influentes da cidade. Está marcado para amanhã às 14h. Você vai sair mais cedo do trabalho, fazer todos os exames que ele pedir e só volta quando estiver com a saúde em dia. Naquela noite, Ana contou para Manuela sobre os exames. Mamãe, a senhora está doente? Não sei, meu amor. Vamos descobrir. Às vezes a gente fica cansada e precisa de vitamina, remédio, essas coisas. Manuela abraçou a mãe com força. Eu vou cuidar da senhora, igual a senhora sempre cuidou de mim. Ana sentiu o coração apertar.
Uma criança de 8 anos não deveria carregar esse tipo de preocupação. No dia seguinte, Ana chegou ao consultório do Dr. Rodrigo, impressionada com a estrutura. Sala de espera luxuosa, equipamentos modernos, atendimento VIP. Quando soube que Leonardo havia custeado tudo, o médico deu atenção especial ao caso. Dona Ana, vou pedir uma bateria completa de exames. Sangue, imagem, tudo o que for necessário para descobrir o que está causando esse cansaço. Os exames foram feitos no mesmo dia. Ana nunca havia recebido atendimento médico tão completo na vida. Ressonância, tomografia, exames de sangue detalhados, consulta com cardiologista, tudo no mesmo hospital. Os resultados ficam prontos em 3 dias, informou o Dr. Rodrigo. Assim que tiver tudo, vou analisar e chamar a senhora para conversar. Ana voltou para casa mais tranquila. Finalmente ia descobrir o que estava acontecendo com seu corpo. Manuela a esperava ansiosa. E aí, mamãe? O médico disse o que a senhora tem? Ainda não, meu amor. Precisa esperar os exames ficarem prontos. Nos 3 dias seguintes, Ana se sentiu mais animada. Talvez fosse apenas anemia, falta de vitamina, algo simples que um remédio resolveria. Leonardo perguntava todos os dias como ela estava se sentindo, sempre atencioso, sempre preocupado. Ana, quando sair o resultado, quero ir junto com você na consulta, se não se importar, disse ele na sexta-feira. Senhor Leonardo não precisa se incomodar. Não é incômodo, é que você se tornou parte da nossa família aqui na empresa. E família a gente cuida junto. Ana ficou emocionada com as palavras dele. Havia muito tempo não se sentia amparada por alguém daquela forma. O telefonema do doutor. Rodrigo chegou na segunda-feira de manhã. Dona Ana, preciso que venha hoje à tarde no consultório. Traga um acompanhante, se possível. O tom de voz do médico era diferente. Mais sério, mais cuidadoso. Ana sentiu o estômago embrulhar. Doutor, é algo grave? Prefiro conversar pessoalmente. Pode vir às 3 horas? Ana desligou o telefone com as mãos tremendo. Leonardo percebeu imediatamente que algo estava errado. Ana, o que foi? O médico pediu para ir hoje com o acompanhante. Leonardo cancelou todas as reuniões da tarde. Vamos juntos. Agora. No consultório, Dr. Rodrigo os recebeu com aquela expressão que médicos fazem quando têm notícias difíceis para dar. Dona Ana, os exames mostraram algumas alterações que precisamos investigar melhor. Que tipo de alterações? Perguntou Leonardo. Há indicações de que pode ser algo mais sério do que imaginávamos. Preciso de mais exames específicos, mais detalhados. Ana sentia o chão desaparecendo debaixo dos pés. Doutor, por favor, seja direto comigo. Dr. Rodrigo respirou fundo. Os exames sugerem que pode haver um problema grave. Mas quero que saiba que a medicina evoluiu muito. Existem tratamentos, possibilidades de melhora, esperança. Há quanto tempo tenho? Ana perguntou diretamente. Ainda é cedo para falar em tempo. Primeiro precisamos confirmar o diagnóstico, depois ver as opções de tratamento. Leonardo segurou a mão de Ana, que tremia descontroladamente. Doutor, ela vai ter o melhor tratamento disponível. Dinheiro não é problema. Vou encaminhá-la para o melhor oncologista da cidade. Doutor. Marcelo é especialista internacional. Acabou de voltar dos Estados Unidos. A palavra oncologista ecoou no consultório como um sino fúnebre. Ana fechou os olhos, pensando em Manuela, na filha que poderia ficar órfã completamente. Minha filha, ela sussurrou. Minha filha não pode ficar sozinha. Leonardo apertou sua mão com mais força. Ana, olha para mim. Manuela nunca vai ficar sozinha. Nunca. Você tem minha palavra. Ana olhou nos olhos dele e viu uma promessa sincera. Mesmo descobrindo que sua nova funcionária poderia ter uma condição grave, Leonardo não estava fugindo da responsabilidade. Estava assumindo ainda mais. Vamos lutar, disse ele. Os 3 juntos. Você, eu e Manuela. E vamos vencer isso. Saindo do consultório, Ana só conseguia pensar numa coisa. Como contar para uma criança de 8 anos que a mãe poderia partir também? Como explicar para Manuela que talvez ela tivesse que ser forte demais para a idade que tinha? Leonardo, caminhando ao lado dela, também pensava na mesma coisa. Mas além da preocupação, havia uma determinação férrea crescendo em seu peito. Aquela família havia mudado sua vida.
Agora era sua vez de mudar a delas, custasse o que custasse. Os meses seguintes foram uma montanha-russa emocional para todos. Dr. Marcelo, o oncologista, confirmou o diagnóstico que todos temiam, mas também trouxe esperança. Com o tratamento adequado e detectado neste estágio, temos boas chances de sucesso, havia dito na primeira consulta. Leonardo não mediu esforços. Ana teve acesso aos medicamentos mais modernos, tratamentos experimentais, sessões com os melhores profissionais do país. Além de custear todo o tratamento, Leonardo também se encarregou das despesas básicas da família, aluguel, alimentação e escola de Manuela, para que Ana pudesse focar apenas em sua recuperação. A empresa havia se tornado mais que um local de trabalho. Era uma segunda família que torcia por sua recuperação. Manuela, mesmo com sua pouca idade, percebia que algo sério estava acontecendo. Ana tentava disfarçar os efeitos do tratamento, mas era impossível esconder completamente o cansaço, a perda de apetite, os dias mais difíceis. "Mamãe, por que a senhora fica tão cansada agora?" perguntou Manuela numa tarde, enquanto Ana descansava no sofá. Ana puxou a filha para perto, escolhendo as palavras com cuidado. "Meu amor, às vezes o corpo da gente fica doentinho e precisa de remédio forte para ficar bom. O remédio ajuda, mas deixa a gente meio sonolenta. Igual quando eu tomo xarope para tosse? É parecido, sim." Manuela encostou a cabeça no ombro da mãe. "Eu posso ajudar a cuidar da senhora, igual a senhora sempre cuidou de mim." O coração de Ana se partiu e se encheu de orgulho ao mesmo tempo. Sua menina estava crescendo rápido demais, assumindo responsabilidades que não deveriam ser suas. Durante esse período, Leonardo se tornou presença constante na vida delas. Visitava pelo menos 3 vezes por semana. Levava Manuela para passeios quando Ana precisava descansar, ajudava com tarefas domésticas sem que ninguém pedisse. Havia se tornado o tio que Manuela nunca teve e o apoio que Ana desesperadamente precisava. Pelos primeiros meses, o tratamento pareceu funcionar. Ana recuperou cores no rosto, voltou a trabalhar meio período, conseguia brincar com Manuela sem ficar exausta. Todos respiraram aliviados, acreditando que o pior havia passado. Após 6 meses de tratamento, Dr. Marcelo estava otimista. "Parece que conseguimos. Os exames estão mostrando melhora significativa." Ana chorou de alívio. Leonardo abraçou as duas, sentindo que haviam vencido a batalha mais difícil de suas vidas. Mas a doença ainda não havia terminado de ensinar suas lições mais duras. Poucos meses depois, Ana começou a sentir os sintomas voltarem com força ainda maior. O cansaço retornou, acompanhado de dores que não respondiam aos medicamentos habituais. Numa manhã, Manuela a encontrou no banheiro, se apoiando na pia para não cair. "Mamãe, estou bem, meu amor, só um pouquinho tonta." Mas Ana não estava bem. E pela primeira vez desde o início do tratamento, ela permitiu que o medo tomasse conta de seus pensamentos. Dr. Marcelo pediu novos exames urgentes. Os resultados confirmaram o que todos temiam. A condição havia se espalhado, tornando-se mais agressiva. O tratamento precisava ser intensificado drasticamente. "Doutor," Ana perguntou numa consulta particular, longe de Manuela e Leonardo, "seja honesto comigo. Quanto tempo eu tenho?" Dr. Marcelo hesitou. "Ana, medicina não é matemática exata. Cada caso é um caso. Por favor, preciso saber para me organizar. Com o tratamento intensivo, podemos ter alguns meses bons, talvez mais, se você responder bem." "E sem tratamento?" "Ana, por que está perguntando isso?" "Porque preciso pensar na qualidade dos momentos que me restam com minha filha." Dr. Marcelo entendeu o dilema. O tratamento intensivo prolongaria a vida, mas com efeitos colaterais severos que comprometeriam completamente a qualidade de vida. Ana teria que escolher entre mais tempo sofrendo ou menos tempo, mas com dignidade. Naquela noite, Ana chamou Leonardo para uma conversa séria. Manuela estava na casa de uma vizinha, brincando, sendo apenas criança por algumas horas. "Leonardo, preciso conversar com você sobre algo muito importante." Eles se sentaram na pequena sala que havia se tornado cenário de tantas conversas significativas. "Ana, pelos seus olhos, já sei que não são boas notícias. Os exames mostraram que a situação se complicou. Após meses lutando,
O médico está propondo um tratamento muito mais agressivo, que pode me dar mais tempo, mas... Mas o quê? Mas eu ficaria muito debilitada, sem condições de cuidar da Manuela, sem energia para ser mãe dela nos momentos que me restam. Leonardo sentiu o mundo desabar. Ana, tem que fazer o tratamento. Tempo é tempo, independente das condições. Leonardo, eu pensei muito sobre isso. Muito mesmo. E tomei uma decisão. Ela respirou fundo antes de continuar. Quero aproveitar o tempo que me resta sendo mãe da Manuela de verdade. Brincando com ela, conversando, ensinando as últimas lições que posso ensinar. Não quero que as últimas memórias dela comigo sejam de uma mãe sempre doente, sempre sofrendo. Leonardo começou a chorar. Ana, não faz isso. A medicina evolui todo dia. Pode aparecer um tratamento novo. Leonardo, olha para mim. Ele levantou os olhos encontrando uma serenidade que não esperava ver. Eu fiz as pazes com minha situação. Sei que meu tempo está chegando ao fim. E está tudo bem. Como pode estar tudo bem? Porque eu criei uma filha maravilhosa. Porque encontrei uma pessoa como você, que se tornou família para nós. Porque sei que Manuela vai ficar protegida e amada. Ana segurou as mãos de Leonardo com força. Leonardo, preciso te pedir algo. A coisa mais importante que já pedi para alguém na minha vida. Qualquer coisa, Ana. Qualquer coisa. Quero que você adote Manuela como filha. Legalmente, oficialmente. Quero que ela se torne sua filha de verdade. Leonardo ficou sem palavras. A proposta era ao mesmo tempo o maior presente e a maior responsabilidade que alguém poderia lhe dar. Ana, Leonardo, eu observei vocês dois juntos nesses meses. Vi como você olha para ela, como ela confia em você. Vocês já são pai e filha no coração. Só precisam ser no papel também. E se eu não conseguir? E se eu não souber ser o pai que ela merece? Você já é. Desde aquele dia no supermercado, quando Manuela ofereceu as moedinhas para você, vocês se escolheram. Agora só precisa oficializar. Ana se levantou e foi até o quarto, voltando com uma caixa pequena. Estas são todas as fotos da Manuela desde bebê. Vídeos de quando começou a falar, a andar, primeiro dia de aula. A história dela está toda aqui. Leonardo pegou a caixa com as mãos tremendo. Quando ela crescer, vai querer saber sobre o pai biológico, sobre mim, sobre de onde ela veio. Tudo está aqui. Mas o futuro dela, Leonardo, o futuro está nas suas mãos. Ana, como eu vou contar para ela? Vamos contar juntos, aos poucos, com muito amor. Manuela é forte, mais forte do que imagina. Vai entender que, às vezes, as pessoas que amamos precisam partir. Mas o amor não vai junto, fica para sempre. Nas semanas seguintes, Ana e Leonardo começaram a preparar Manuela para as mudanças que estavam por vir. Conversas delicadas, explicações cuidadosas, sempre com muito amor e honestidade adaptada à idade dela. Manuela, Ana disse numa tarde ensolarada, enquanto as duas brincavam no quintal. Você sabe que o senhor Leonardo se tornou uma pessoa muito especial para nós, né? Sei. Ele é nosso melhor amigo. É mais que amigo, meu amor. Ele se tornou família. E sabe o que famílias fazem? Cuidam uns dos outros? Isso mesmo. Cuidam uns dos outros para sempre. Ana abraçou Manuela, sentindo cada segundo daquele abraço, gravando na memória a sensação de ter sua filha nos braços. Mamãe está com medo de alguma coisa? Perguntou Manuela, com aquela intuição de criança sensível. Não é medo, meu amor. É gratidão. Gratidão por ter você como filha, por ter conhecido o Leonardo, por ter vivido tanto amor numa vida só. Eu também te amo muito, mamãe. E vai amar para sempre, né? Mesmo quando eu não estiver pertinho fisicamente, o amor vai continuar aqui. Ana tocou o peito de Manuela, no seu coração. Manuela não entendeu completamente o que a mãe quis dizer naquele momento, mas guardou cada palavra na memória, como se soubesse instintivamente que eram importantes. Os documentos da adoção começaram a ser preparados. O processo levou vários meses. Visitas da assistente social, avaliações psicológicas, períodos de convivência supervisionada. Ana fez questão de acompanhar cada etapa, garantindo que tudo fosse feito corretamente para proteger Manuela. Leonardo conversou com os melhores advogados. Garantiu que tudo seria feito da forma mais rápida e segura possível.
Ana fez questão de assinar todos os papéis ainda com plena lucidez, deixando claro que era sua vontade que Leonardo se tornasse responsável legal por Manuela. O juiz responsável pelo caso ficou impressionado com a dedicação de Leonardo e o vínculo já estabelecido com Manuela. Raramente vejo uma transição tão natural, comentou durante a audiência final. Tem certeza absoluta disso, Ana? Perguntou o advogado. Tenho. Leonardo não é só a melhor opção para Manuela. É a única opção que me dará paz. Uma noite, Ana chamou Leonardo para mais uma conversa particular. Leonardo, meu estado está se deteriorando mais rápido do que esperávamos. Ele podia ver. Ana havia emagrecido muito, falava com menos energia, precisava descansar entre atividades simples. O Dr. Marcelo disse que talvez seja questão de semanas. Leonardo fechou os olhos, tentando controlar a emoção. Ana, escuta, preciso que você me prometa algumas coisas. Diga, promete que vai contar para Manuela sobre mim sempre que ela perguntar? Que não vai deixar ela esquecer que teve uma mãe que a amou mais que tudo no mundo? Prometo. Promete que vai ensinar para ela os valores que tentei ensinar? Bondade, generosidade, humildade. Prometo. E promete que vai ser feliz sendo o pai dela? Que vai deixar ela te amar como filha ama pai? Leonardo estava chorando abertamente agora. Ana, prometo tudo isso e mais. Prometo que Manuela vai crescer sabendo que é amada, que é especial, que tem duas famílias, a que perdeu e a que ganhou. Ana sorriu, finalmente em paz. Então posso partir tranquila, sabendo que deixo minha menina nas melhores mãos do mundo. 2 meses depois, numa manhã de domingo, Ana estava muito fraca naquela manhã. Leonardo chegou em casa e encontrou Manuela sentada ao lado da mãe, segurando sua mão, sussurrando palavras de carinho. Leonardo, Ana chamou com voz fraca. Estou aqui, Ana. Cuida da nossa menina. Para sempre. Ana olhou para Manuela uma última vez, sorriu com todo o amor que cabia num coração de mãe e adormeceu tranquilamente. Manuela não chorou imediatamente. Apenas continuou segurando a mão da mãe, como se ainda pudesse sentir o amor passando entre elas. Leonardo, ela disse baixinho. Sim, meu amor. Agora você é meu papai de verdade? Leonardo a puxou para um abraço que selaria para sempre o destino de ambos. Agora e para sempre, Manuela. Agora e para sempre. Os primeiros dias após a despedida de Ana foram os mais desafiadores da vida de Leonardo. Não apenas pelo luto que carregava no coração, mas pela responsabilidade gigantesca que havia assumido. Manuela precisava de estabilidade, rotina, carinho paternal, e ele não fazia ideia de como ser pai de uma menina de 8 anos. Na primeira manhã como pai oficial, Leonardo acordou às 5 da madrugada, ansioso. Tinha que preparar café da manhã, verificar se Manuela havia feito a lição de casa, arrumar o uniforme escolar, fazer trança no cabelo, coisas que Ana fazia naturalmente, mas que para ele pareciam montanhas intransponíveis. Papai Leonardo! A voz doce de Manuela o chamou do quarto dela. O coração dele disparou. Era a primeira vez que ela o chamava oficialmente de papai. Sim, meu amor. Eu posso te ajudar a fazer café da manhã? Mamãe sempre deixava eu ajudar. Leonardo sorriu através das lágrimas que teimavam em aparecer. Claro que pode. Aliás, eu vou precisar de muita ajuda sua. Juntos na cozinha, Manuela ensinou Leonardo como ela gostava do leite. Morno, com uma colherinha de açúcar. Como Ana cortava o pão, em fatias não muito grossas. Como preparava a lancheira da escola, com uma fruta, um sanduíche e uma garrafinha de água. Papai, Manuela disse enquanto ele tentava fazer uma trança no cabelo dela. Não precisa ficar perfeito. Mamãe também demorou para aprender. Ah, é? Sua mãe não nasceu sabendo fazer trança? Não, Manuela riu. Ela disse que nas primeiras vezes meu cabelo ficava parecendo ninho de passarinho. Leonardo riu também, sentindo um pouco da tensão sair dos ombros. Manuela estava o ajudando a relaxar, a entender que não precisava ser perfeito desde o primeiro dia. Na escola, a professora Lúcia esperava por eles. Leonardo havia conversado com ela sobre a situação, explicado as mudanças na vida de Manuela. Senhor Leonardo, como ela está se adaptando? Melhor do que eu esperava.
Na verdade, ela está me ensinando mais do que eu ensinando ela. As crianças são surpreendentes na capacidade de adaptação, mas é importante observar sinais de que ela pode estar guardando sentimentos difíceis. Leonardo assentiu, atento a cada conselho. Queria fazer tudo certo, ser o pai que Manuela merecia. Durante o expediente na empresa, Leonardo mal conseguiu se concentrar. Ligava para a escola de 2 em 2 horas para saber se Manuela estava bem, se havia chorado, se precisava de alguma coisa. Senhor Leonardo, Carla, sua assistente, o chamou. A escola ligou. O coração dele gelou. Aconteceu alguma coisa com Manuela? Não, senhor. Eles só quiseram avisar que ela contou para toda a turma que agora tem um papai novo e está muito feliz. Leonardo suspirou aliviado e emocionado ao mesmo tempo. Manuela não apenas estava se adaptando bem, como estava orgulhosa da nova situação. À noite, na hora de dormir, veio o momento que Leonardo mais temia. Como consolar uma criança que acabara de perder a mãe? Como ser forte para ela quando ele mesmo se sentia perdido? Papai Leonardo. Manuela o chamou do quarto. Que foi, filha? Posso dormir com você hoje? Estou com um pouquinho de medo. Leonardo não hesitou. Claro que pode. Na verdade, eu também estava com medo de dormir sozinho. Manuela correu para o quarto dele carregando seu travesseiro e sua boneca favorita. Se aconchegou ao lado de Leonardo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Papai? Sim? Você acha que mamãe está vendo a gente aqui de cima? Leonardo escolheu as palavras com cuidado. Tenho certeza que sim. E acho que ela está feliz vendo como você está sendo corajosa. Eu sinto falta dela todo dia, mas também estou feliz de ter você como papai. Como pode sentir as duas coisas ao mesmo tempo? Porque o coração é grande, papai. Tem lugar para sentir falta da mamãe e para gostar muito de você também. A sabedoria de Manuela continuava surpreendendo Leonardo. Uma criança de 8 anos estava o ensinando sobre a capacidade do coração humano de comportar sentimentos aparentemente contraditórios. Semanas se passaram e a rotina foi se estabelecendo. Leonardo ajustou seu horário de trabalho para buscar Manuela na escola todos os dias. Contratou uma empregada de confiança para ajudar com as tarefas domésticas, mas fazia questão de participar de tudo. Café da manhã, lição de casa, banho, histórias antes de dormir. Um dia, Manuela chegou da escola mais quieta que o normal. Aconteceu alguma coisa na escola hoje? Leonardo perguntou durante o jantar. Os meninos da minha turma ficaram perguntando sobre você. Perguntando o quê? Se você é meu pai de verdade ou se é só fingindo. Leonardo sentiu uma pontada de dor. E o que você respondeu? Que você é meu pai de verdade. Que não precisa ser pai de barriga para ser pai de coração. Mais uma vez, Manuela o surpreendeu com sua maturidade emocional. Manuela, você tem certeza de que quer que eu seja seu pai para sempre? Ela parou de comer e olhou para ele com aqueles olhos grandes e expressivos. Papai Leonardo, você cuidou da mamãe quando ela estava doente. Você me busca na escola todos os dias. Você faz trança no meu cabelo mesmo quando fica torta. Você me deixa dormir na sua cama quando estou com medo. Se isso não é ser pai de verdade, eu não sei o que é. Leonardo teve que se levantar da mesa para esconder as lágrimas. Como havia sido abençoado com uma filha tão extraordinária. Alguns meses depois, a vida de Leonardo e Manuela havia encontrado seu ritmo. Eles tinham suas tradições. Pizza na sexta-feira, passeio no parque aos domingos, conversa antes de dormir sobre como foi o dia de cada um. Um sábado, enquanto organizavam fotos antigas de Ana numa caixa especial, Manuela encontrou uma foto da família toda junta. Ela, Ana e o pai biológico. Papai Leonardo, posso perguntar uma coisa? Sempre pode. Você tem ciúmes do meu pai que se foi? A pergunta pegou Leonardo desprevenido. Por que está perguntando isso? Porque às vezes eu falo dele e você fica meio quieto. Leonardo parou o que estava fazendo e se sentou ao lado dela. Manuela, seu pai biológico vai sempre ser importante na sua história. Ele ajudou a criar a menina maravilhosa que você é. Eu não tenho ciúmes dele, tenho gratidão. Gratidão? Por ter sido parte da criação de alguém tão especial que agora é minha filha. Manuela abraçou Leonardo com força. Eu gosto quando você fala assim. Parece que todo mundo pode conviver no meu coração. É exatamente isso. Amor não é competição,
é abundância. Nessa época, Leonardo começou a receber convites para palestras empresariais. A história do supermercado havia se espalhado pelo meio corporativo e muitos empresários queriam ouvir sobre como aquele encontro com Manuela havia transformado sua perspectiva sobre liderança e valores humanos. Papai, você vai falar sobre mim nas suas palestras? Perguntou Manuela. Só se você deixar. E só coisas boas. Pode falar, mas fala também da mamãe. Ela fazia parte da história. Leonardo concordou, emocionado com a generosidade da filha em compartilhar suas experiências para inspirar outras pessoas. Na primeira palestra, para uma plateia de 200 empresários, Leonardo contou a história completa. Desde a humilhação no supermercado até se tornar pai solteiro de Manuela. Aquela menina de 8 anos me ensinou que liderança verdadeira não está em comandar pessoas, mas em servir pessoas. Que sucesso não se mede pelo que acumulamos, mas pelo que compartilhamos. E que família não é definida por sangue, mas por escolha e amor. A palestra teve repercussão nacional. Vídeos circularam pelas redes sociais. Empresários começaram a repensar suas políticas internas. Projetos sociais foram criados inspirados na história de Leonardo e Manuela. Uma jornalista famosa, Amanda Rodrigues, procurou Leonardo para uma entrevista especial. Senhor Leonardo, sua história está inspirando milhares de pessoas. Como se sente sendo exemplo nacional? Amanda, quem merece ser exemplo é Manuela. Eu apenas tive a sorte de estar no lugar certo quando ela decidiu ensinar ao mundo o que significa ter um coração generoso. E como ela lida com toda essa atenção? Com a naturalidade de sempre. Ontem ela me perguntou se podíamos usar essa fama para ajudar mais crianças que precisam de família. A entrevista foi ao ar numa sexta-feira à noite e quebrou recordes de audiência. No sábado seguinte, Leonardo e Manuela receberam centenas de mensagens de famílias que haviam decidido adotar crianças inspiradas na história deles. Papai, disse Manuela lendo algumas das mensagens. Olha quantas crianças vão ganhar família por nossa causa. Por sua causa, Manuela. Tudo começou com seu gesto no supermercado. Não, papai. Começou porque você teve coração aberto para receber uma família nova. Leonardo percebeu que Manuela estava certa. A transformação havia sido mútua. Ela ganhou um pai, ele ganhou uma filha, e juntos descobriram que família se constrói com amor, não com genética. À noite, na rotina sagrada da conversa antes de dormir, Manuela fez uma pergunta que mudaria mais uma vez o rumo de suas vidas. Papai Leonardo, você acha que existem outras crianças como eu, que precisam de pais como você? Tenho certeza que sim. Por quê? Porque eu estava pensando, nossa casa é grande, nosso coração é maior ainda. Talvez a gente pudesse ajudar mais crianças. Leonardo olhou para aquela menina extraordinária e soube que sua jornada de transformação estava apenas começando. Manuela não apenas havia mudado sua vida, estava prestes a mudar a vida de muitas outras crianças também. Sabe de uma coisa, Manuela? Acho que sua mãe lá do céu deve estar muito orgulhosa vendo como você continua espalhando amor pelo mundo. E você, papai? Está orgulhoso de mim? Leonardo beijou a testa dela com todo o amor que cabia num coração de pai. Mais orgulhoso do que você pode imaginar, minha filha. Mais orgulhoso do que você pode imaginar. 3 anos haviam se passado desde aquele dia no supermercado que mudou tudo. Leonardo e Manuela, agora com 11 anos, estavam no mesmo supermercado Central Plaza. Mas dessa vez a visita tinha um propósito especial. Papai, é aqui mesmo que tudo começou? Perguntou Manuela, olhando ao redor com curiosidade. Exatamente aqui, minha filha. Neste caixa onde você ofereceu suas 3 moedas e 50 centavos para ajudar um estranho. Eles não estavam sozinhos. Uma equipe de televisão os acompanhava para gravar um documentário sobre como pequenos gestos podem transformar o mundo. Mas não eram os únicos presentes especiais naquele dia. Márcia se aproximou deles, completamente transformada. Não era mais a funcionária arrogante e preconceituosa de antes. Seus olhos brilhavam com uma gentileza genuína que ela havia aprendido a cultivar depois daquele dia que mudou sua perspectiva para sempre. Senhor Leonardo, Manuela, ela disse emocionada. Vocês não fazem ideia de como aquele dia me transformou. Conte para nós, Márcia, disse Leonardo genuinamente interessado. Depois que vocês saíram,
Eu não consegui mais dormir direito. Ficava pensando na crueldade que demonstrei, no preconceito, na falta de humanidade. Procurei terapia, comecei a fazer trabalho voluntário, mudei completamente minha forma de ver as pessoas. Manuela sorriu para ela. Todo mundo pode mudar quando quer, tia Márcia. Mamãe sempre falava isso. Sua mãe estava certa. E sabe o que mais? Por causa da nossa história, este supermercado criou um programa de treinamento em humanização para todos os funcionários. Nunca mais nenhum cliente será julgado pela aparência ou condição financeira. Carlos, o gerente, se juntou a eles. É verdade. A história de vocês nos fez repensar completamente nossos valores. Agora somos exemplo nacional de atendimento inclusivo. A equipe da televisão gravava cada depoimento, cada emoção, cada transformação que havia surgido daquele encontro improvável entre um empresário humilhado e uma menina generosa. Manuela, perguntou a jornalista Amanda, você tem consciência do impacto que seu gesto teve no país? Manuela pensou por alguns segundos antes de responder, com aquela maturidade que sempre surpreendeu a todos. Eu não fiz nada demais. Só ofereci ajuda para alguém que estava precisando. O que me surpreende é que isso tenha sido tão raro que virou notícia. A resposta dela tocou profundamente todos os presentes. Uma criança havia colocado o dedo na ferida da sociedade. Como gestos básicos de humanidade haviam se tornado tão excepcionais. Leonardo colocou a mão no ombro da filha, orgulhoso. Manuela tem razão. O extraordinário deveria ser comum. Bondade deveria ser rotina, não exceção. Depois da gravação no supermercado, eles seguiram para o evento principal do dia. Leonardo havia fundado o Instituto Ana e Manuela, uma organização que facilitava adoções e apoiava famílias em situação de vulnerabilidade. O nome homenageava tanto a mãe biológica de Manuela, quanto a própria menina que inspirou tudo. No auditório lotado do Instituto, centenas de famílias esperavam ansiosamente. Eram pais adotivos, crianças que haviam encontrado novos lares, assistentes sociais, psicólogos, todos unidos pelo mesmo propósito: provar que família se constrói com amor, não com genética. Pessoal, Leonardo se dirigiu ao público. Hoje não estamos aqui para falar sobre mim ou sobre Manuela. Estamos aqui para celebrar algo muito maior: a capacidade humana de transformar dor em amor, perda em ganho, individualismo em família. Os aplausos ecoaram pelo auditório, mas Leonardo levantou a mão pedindo silêncio. Mas quero que vocês ouçam uma história que poucos conhecem. A história de uma mulher chamada Ana, que mesmo enfrentando as maiores dificuldades da vida, criou uma filha capaz de enxergar além das aparências e estender a mão para quem precisava. Leonardo contou sobre Ana, sobre sua luta, sobre como ela havia plantado sementes de bondade no coração de Manuela, que continuavam dando frutos até hoje. Ana me ensinou que educar uma criança não é... Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И как-то
приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, ну, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. Например, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, ну, безморальные, ну, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии на добыче пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы, и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То
То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,